Cadê vocês? A live caiu do nada. Senhor Jesus, Espírito do Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo. A live caiu. Vamos esperar, deixa eu esperar vocês entrarem. Isabela, cadê nosso Henrico? Samara Checon, gente, fica todo mundo aí, tá? Vocês não estão aqui por acaso. Tenha a paciência de Jesus, fica todo mundo aqui, fica todo mundo aqui. Vai ser maravilhoso demais. É luta, meus amigos, luta. Do nada, tava aqui, aceitei o convite. Dani, preciso te mandar um áudio, Dani, eu tive um sonho que eu quero compartilhar com você. Eu não consegui ter tempo. Anak, Leicamate, Letícia, Carlinhos, Jaque Souza. Tá todo mundo entrando? Vai mandando de novo. Lisboa comprando selo. Vocês são uma figura. Eu já falei pra vocês pararem de comprar selo. Vocês ficam tudo comprando selo. Sabe quanto eu ganhei em 3 meses? Sem zoeira. $600. Eu vou doar lá pra... eu tô muito na cabeça. É Love Hills. É uma moça que cuida das crianças. Eu vi, inclusive, no Instagram de Raquel. Das crianças na Nigéria. Coisa mais linda do projeto. Mas aí eu não quis contar isso. Tipo assim, vocês ficam abençoando que Deus dá o direcionamento. Mas não... Vocês param de ficar doando selo. Vocês são demais. Manda live, olha lá, meu marido mandando. Então vamos lá. No meio da live, volta pro foco, tá? No meio da live, envia. Quando começar, envia. Vamos, cadê você? Tá aqui, aceitar. Cadê? Tô esperando. Oi. Oi! Nossa convidada maravilhosa! Oi. Ai, Nossa, eu tava falando tanto que eu falei, meu Deus do céu, que expectativa é. minha filha, a expectativa do céu, do alto, pela sua vida, pelo seu tempo. Obrigada mais uma vez, viu? Por Obrigada esse tempo. você. Nossa, eu não tenho a menor dúvida do quanto que Deus quer usar a sua vida mais e mais para essa manhã. Tava caçando um filtro aqui, porque você tá sem filtro, mas ó, minha cara não tá tão bonita quanto a sua, não. Mas olha aqui, ó, eu tô cão, ó, cheio de espinha. Só que eu tô passando muita maquiagem. Cada vez que eu tô passando, eu tô ficando mais espinha. Eu dei uma segurada agora esses 2 dias. Aqui, ó, tem Tá uns linda, negócios. amei. Esse tá maravilhosa, Tá linda. Ô, Raquel, deixa eu abrir os comentários só um Tirar pouquinho, esse porque filtro. Não tá eu, não, Dri. Esse filtro não tava tá eu, não. linda. Eu vou abrir os comentários um tiquinho, vai ficar um pouquinho do seu rosto, mas na hora que você Tá. começar, eu vou. Deixa eu só ver se Grace tá aqui, só pra. Não, mas não vai precisar de moderador. Só pro pessoal dar oi, todo mundo dá oi, oi, Ei, Raquel. gente! Eu vou tirar os comentários. Hum, ela vai ficar tímida só agora no começo, porque é uma figura, tá, gente? Vocês não estão entendendo. É pra ser Bernardo, eu, né, Dri? total, aqui é a nossa casa, entendeu? Aqui é bom demais. Não, eu Ô, tava ouvindo Raquel. você agora aí no começo falando, né? Gente, de todas as lives, não sei o quê. Eu falei, ô, Rodrigo, menos, bem menos, quase Mas é nada. Vamos lá, querida. Não, é porque a gente não olha, né, a nossa história, a gente sempre acha que é comum, que tá tudo certo, mas assim, é o que eu falei desde o começo, né? A sua fé, a forma como você encara a vida, a forma como você acredita verdadeiramente em Jesus, Espírito Santo, Deus, inspira a gente, e foi o que eu falei, eu quero ter pelo menos 1% da sua forma de lidar com a vida, da alegria. Então, Amém. eu não vou te Então você tá no interromper. caminho certo, né? Amém, glória Agarrada a com Deus. Jesus, minha filha, você tá no caminho certo. É verdade. Olha só, não vou te interromper. Vou deixar você se apresentar, você contar a sua história e aí a hora que você quiser dar uma paradinha, eu venho com uma pergunta, mas agora a casa é sua, Oh, tá? bom, gente, para quem não me conhece aí, a gente, ó, que lindo, nós somos um culto maravilhoso aqui, hein, Dri, ó? Não é? 7.000 Mais quase 8.000 pessoas, glória a Deus. vai Gente, mandando mais. para quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou do interior de São Paulo, mas desde 2006 eu moro em Belo Horizonte.
eu fui para Belo Horizonte para fazer seminário, né? Seminário teológico Carisma, que a Adri faz, né, Adri? E, e eu fui para lá para fazer o seminário, e lá no seminário... Ixi, tá com barulho aí? Não? E lá no seminário eu conheci meu marido, né? Ele era do Rio de Janeiro, ele saiu do Rio de Janeiro e foi fazer seminário também. E a gente se conheceu no seminário, em 2008 a gente se casou. E agora, né, o ano passado, tem 9 meses, por causa do Covid, eu perdi meu marido, depois de 13 anos de casado. E foi um baque, assim, a gente tem uma filhinha que na época tinha 11 meses, né? Depois de 13 anos, 12 anos de casado, ela veio, 12 para 13 anos de casado ela veio, e era um projeto, um sonho de Deus para a minha vida e para a vida dele. Veio nesse tempo, né? No tempo de pandemia, ela nasceu em setembro de 2020 e o Drew faleceu em agosto de 2021. E ela com 11 meses ali, ela perto de fazer um ano, aquele projetinho de aniversáriozinho de um ano dela e tal, e um monte de coisa, né, de projeto que a gente tinha. E, menina, foi uma rasteira da vida, assim, né? Um segundo. Você quer ir para algum lugar por causa do barulho aí? Quer levar o Tá celular para ruim, algum né? lugar? Não, eu vou pedir pro seu Ricardo desligar a máquina. Pera aí. Vai Então falando aí tá. você. Tá, aham. Ô, gente, não, eu pedi porque eu consigo perceber quando a pessoa tá preocupada que tá o barulho, eu percebi que ela tava. Você imagina, tipo, ser casada, e ela não contou detalhes aqui, ela e o Drummond eram grudes, assim, carrapatos, eles não faziam nada separados um do outro. 13 anos de casado, os dois, eles davam aula juntos, eles escreviam livros juntos, eles pregavam juntos. Foi. Imagina. E eu me coloco muito no lugar, porque eu e o Você Rodrigo, faz nós tudo somos assim, junto. tudo, tudo. E aí Mas quando você sabe de uma coisa, Dri? Eu acho que às vezes essa interação é melhor quando você entra falando um negócio para eu falar outra. Eu vou pegar essa frase sua aí, isso que você falou, porque eu estava até domingo passado pregando aqui na Lagoinha de Tampa, e eu disse algo para as pessoas que às vezes eu falava assim com Deus: Deus, eu tô sofrendo, não tem como não sofrer. Mas às vezes eu percebo um sofrimento da parte de uma pessoa para a vida dela e tal, de uma forma desproporcional. Parece que a pessoa está sofrendo mais que eu, que tá doendo muito na pessoa, e ela começa a transferir, eu acho, para a vida dela. E aí ela fica em sofrimento com o marido dela, ela fica em sofrimento. Eu tive pessoas que falaram para mim, amigos meus, que falaram assim: eu saía desnorteada da minha casa, dirigindo desnorteado, porque eram muito ligados a nós, né? E eu saía desnorteado na minha casa, e eu pensando, chegava em casa e começava a conversar com meu marido, porque a vida é um sopro, e o que eu vou fazer se eu perder você? E começava a sofrer de uma forma de passar mal, do marido passar mal, dela passar mal, com medo, aprisionado no medo. E uma coisa que a gente tem que entender é que a graça de Deus, ela acompanha quem precisa dela no momento que ela precisa. Então, se você está na sua caminhada hoje, está enfrentando dificuldades que eu não estou enfrentando, existe graça, existe favor sobre a sua vida para passar por isso que você tá passando. Então, assim, eu percebia que eu estava sofrendo, mas eu estava em paz, eu estava em graça, e a pessoa não estava desfrutando dessa porção. Mas era porque ela não estava precisando desfrutar dessa porção, entende? Dessa graça, desse favor para esse luto, porque ela não estava vivendo o luto, o marido dela estava lá vivo, a família dela estava lá inteira. Então, assim, é muito assim, a gente não tem que colocar num lugar, a gente tem que confiar num Deus, que a Bíblia diz o seguinte, que não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vai nos deixar tentar acima do que a gente pode suportar. Então, ou eu confio nisso, ou eu não confio. Quando aconteceu tudo comigo, Dri, e só um detalhe, 3 meses antes eu perdi meu pai para o Covid. Então, assim, 3 meses antes a gente estava, e eu não pude enterrar meu pai, eu não pude porque ele morreu rápido e teve todo aquele protocolo do Covid e tal, eu não pude. E pra gente, o velório ali em si é um ritual de passagem.
É um momento que a gente tá ali e, tipo assim, a memória. É um ritual pra gente que às vezes vai fazendo a nossa ficha cair. Então é necessário você estar lá. E eu perdi isso, eu não pude fazer isso com meu pai. E a gente viajou, tipo, na madrugada que meu pai piorou, a gente entrou no carro, pegou minha filha, eu e o Drew, a gente viajou 8 horas de carro, porque é interior de São Paulo, de madrugada, e a gente chegou no dia de manhã, no dia seguinte, eu nem dormi, eu e meus irmãos, a gente foi pro hospital, chegando lá, teve a notícia terrível, não pudemos despedir do meu pai, a gente viu meu pai pela tela de um computador, para haver identificação, foi assim, foi horrível, e eu sei que muita gente viveu isso que eu vivi na pandemia, porque a pandemia, não foi a pandemia, foi a desculpa, né? Mas a pandemia fez isso e devastou muita casa, muita família. Meu, foi a pior sensação do mundo. Aí o cara da funerária, que era amigo nosso, conhecer meu pai, é cidade do interior, né? Então todo mundo conhece todo mundo. E ele que virou e falou assim: olha, vai lá para a porta de trás do cemitério. Olha o naipe, cara. Vai lá para a porta de trás do cemitério, que 15 minutos antes da gente entrar, eu vou parar o carro da funerária lá, vou levantar o negócio lá do carro e eu vou deixar vocês fazerem uma oração na frente do carro, a 3 metros do caixão. Gente, eu pensei assim, sangue de Cristo tem poder. Mas enfim, aconteceu isso. Aí depois de 3 meses foi o Drew. Só que o Drew, ele ficou internado, ele internou no dia 12, entubou dia 12 de agosto, entubou no dia 14 de agosto e morreu no dia 31. Então, por já ter passado 15 dias, eles me deixaram fazer o velório. Então, assim, até nisso eu vi o cuidado de Deus depois. Na hora eu não pensei nada disso, porque o meu marido precisou entrar em ECMO e a gente não tinha dinheiro para ECMO e a gente precisava levantar, gente, a gente precisava pagar uma semana de ECMO. E cada dia de ECMO era 35 mil reais. Então, a gente precisava levantar, né, sei lá, nem lembro mais de 270 mil reais. E a gente não tinha, nem se eu colocasse empréstimo para vender meu apartamento, sei lá. Enfim. Dri, a gente colocou nas redes sociais que a gente precisava daquilo, e eu não sabia que a gente era tão amado, eu não sabia que o Drew era tão amado. Em menos de 4 horas, aquele dinheiro inteiro estava na minha conta. E eu lembro que a gente levantou gente, o Drew precisa da sua doação, a gente precisa colocar o Drummond em ECMO. E o dinheiro foi entrando na minha conta, eles deram o Pix da minha conta. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E eu lembro que eu tava indo eu falei pro cara no telefone quando ele falou pro hospital. Eu fui lá no hospital, falei, coloca agora, manda a ECMO vir pra cá. Não, você tem que pagar antes. Eu falei, já vou te depositar o dinheiro. Eu não tinha o dinheiro. Eu falei, já vou, não, já vou te depositar o dinheiro. E pode colocar, manda o pessoal da ECMO vir que eu já vou depositar esse dinheiro para você. Já eu te envio o comprovante. E eu saí, sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo. Aí a gente colocou na internet e o dinheiro foi caindo, o dinheiro foi caindo. E eu lembro que eu fui para fazer no banco, para fazer a transferência direto para a pessoa do hospital. E eu rindo assim, eu falei, o Drew vai sair dessa, né? Porque, tipo, em 4 horas, você levantar esse tanto de dinheiro, não, essa morte não pode ser cara desse jeito. Não, me poupe, né? Por favor. E eu, né, com as minhas coisas. E aí, enfim, Dri, a gente foi para lá, pro hospital, levantamos, ele entrou em ECMO. E depois tudo isso eu vi como algo de Deus, porque se ele não tivesse entrado na ECMO, ele teria morrido antes. Se ele tivesse morrido antes, eu ia enterrar, eu não ia ter velório. Eu não ia poder ter aquele ritual de passagem com o meu marido também. Mas, então, quando aconteceu tudo, né, na minha vida, e eu vi tudo nisso à mão de Deus, no sentido de um socorro, de um socorro bem presente, como a palavra diz, né? E eu fui, e eu comecei a viver, fui fazer terapia. Isso eu falo, gente, para todo mundo que tá passando em luto, se você conhece alguém que tá passando em luto, cara, ajuda essa pessoa, ela não tem dinheiro, ajuda essa pessoa a pagar, mas tem que ser um bom terapeuta, tem que ser um psicólogo cristão. E eu já falo isso mesmo, tem que ser um psicólogo cristão, tem que ser um psicólogo estudado, tem que ser um psicólogo atualizado, né? E eu, graças a Deus, eu tenho a Carla Campos, que é a minha
é a minha psicóloga, nem sei se... Ela provavelmente não tá na live, porque ela... Hoje é minha terapia, ainda bem que a live é quinta-feira, porque se eu chorar e vir um monte de gatilho aqui hoje, gente, meio-dia eu tenho terapia. E aí, hoje é dia super busy dela, ela fica atendendo e tal. Mas Deus colocou a Carla no meu caminho. E eu logo em seguida, na semana seguinte, se tem uma coisa que eu fui fazer, foi para minha psicóloga. Eu fui fazer terapia e eu comecei a ter aquele apoio. Ela sempre usa a palavra, ela vem com socorro. E assim, Dri, eu tenho vivido um dia de cada vez. Eu precisei, assim, no começo, né? E eu falo, se alguém está aqui e conhece alguém ou está passando pelo luto, porque luto é perda de modo geral, né? De repente você perdeu o status financeiro, você perdeu familiar, tudo é perda, tudo é luto, né? Você está passando por uma perda, você está passando por um luto. E isso desmoronou sua vida. Desmoronou, acabou com a sua vida. E aí você tem que parar para analisar, se você crê em Deus, né? A Bíblia fala que a nossa casa, a nossa vida, a nossa estrutura, ela é edificada, ela é colocada, a gente tem dois caminhos, ou sobre a rocha ou sobre a areia. E aí a Bíblia fala o seguinte, é Mateus, tá, gente? Lá em Mateus, eu acho que é Mateus 25. E ele fala o seguinte, fala assim, olha, a chuva vai vir, a tempestade vai soprar, o rio vai combater aquela casa. Ele fala as duas casas. Mas a casa que tiver colocada sobre a rocha, ela não vai cair. E a casa que tiver colocada sobre a areia, vai ser grande a sua queda. E eu consigo ver que muitas vezes essas coisas que acontecem na nossa vida, que no mundo a gente vai ter aflição, beber água no copo da minha filha. Eu tenho uma pergunta depois quando você terminar, eu vou te fazer. Tá, 10. E a Bíblia fala assim, olha, que a casa que tiver colocado sobre a areia, ela vai cair. Então é o seguinte, a tempestade, querido, o mundo vai ter aflição, não é isso? Então a tempestade, a chuva, ela vai combater todas as casas. Pode ser a casa mais feia, pode ser a casa mais bonita, a estrutura mais bela, a estrutura mais feia. Vai ter chuva, vai ter vento, vai ter tempestade. E o que diz para mim se a sua casa está colocada sobre a rocha ou sobre a areia é justamente essa chuva. É justamente essa tempestade, porque após isso, se a sua casa não ficar de pé, é sinal que você estava colocado sobre a areia, que você precisa rever os seus alicerces. E eu, em nenhum momento, às vezes a pessoa me escreve, às vezes as pessoas falam comigo, ela fala assim, mas pastora, você não ficou com raiva de Deus, você não perguntava, você não... Eu, nenhum momento. Por quê? Porque eu sei quem é o meu Deus. Gente, aí que eu vi. Eu já falava, eu já achava que a minha casa estava colocada sobre a rocha. Mas foi agora que eu vi que realmente a minha casa estava colocada sobre a rocha. Depois desse vento, depois dessa tempestade. Porque foi aí, exatamente foi aí que eu vi que a minha casa não desmoronou. Porque a base da minha casa é Cristo. A base da minha casa, da minha vida, não era meu pai, não era meu marido. Por mais que meu marido fosse a semente mais preciosa que eu tinha nessa terra. Mais até que a minha filha, eu falo para você, na época, né? Porque hoje a minha filha é minha semente. Se eu falar de semente preciosa, eu falo para você que é minha filha. Mas era mais, não que eu quisesse escolher, não tô colocando, mas eu tô falando, era a semente, todo mundo que vira para mim fala assim: "Nossa, eu era fã do seu marido". Eu falei: "Opa, desculpa, querido, eu era fã antes de você". Eu era fã número 0 dele, a gente fazia tudo junto, a gente trabalhava junto, a gente escrevia junto. Eram 13 anos. A minha psicóloga, ela falou, Raquel, o que você viveu em 15 anos, porque ao todo nosso relacionamento foram 15 anos, 15 para 16, o que você viveu em 16 anos com o Drummond, tem gente que tem 40 anos de casado e não viveu com o marido dela 40 anos. Foi tão intenso, que é por isso que a sua dor e o seu luto é dessa forma, intensa. Porque o que você viveu foi intenso. E eu falei, uau, é verdade. E ele era, Adri, a minha semente mais cara, a minha semente mais preciosa. É aquela semente que, tipo assim, eu dei tudo. Eu dei tudo. Eu dei tudo. Eu plantei tudo. Né? E foi assim. E aí que eu vi que a base da vida de muitas pessoas é areia. É areia, porque o dinheiro acaba, a família acaba.
o relacionamento acaba, a pessoa quer morrer, quer se matar e quer perder a vida dela. Então, peraí, a sua casa está colocada sobre aonde? Sobre a areia, porque a areia, meu irmão, vai desmoronar. E isso tudo, pessoa, circunstância, meu irmão, o Jesus está voltando. Isso aqui, ó, eu vou já já encontrar com meu marido no céu. A gente vai, isso aqui, a Bíblia fala assim, olha, é um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando. Raquel, mas tá bom, você tá tudo bem? Não, gente, eu choro todo dia. Só Deus sabe, eu deito na cama, do meu lado tá vazio, entendeu? A gente chora, eu vou falando as coisas e eu choro, mas é o momento da gente chorar, a gente enxuga a lágrima e depois assim, beleza, é igual você falou, Dri, quem que a gente vai orar hoje? Quem que a gente vai abençoar hoje? Para quem que nós vamos liberar uma palavra de fortalecimento? Por quê? Porque nós estamos aqui nessa terra para isso, para cumprir esse propósito que Deus tem para cada um de nós. Pode falar, Adri, que aí eu bebo mais água. Aí agora eu nesse estado. A primeira você respondeu, né? Que eu ia perguntar se em algum momento você sentiu raiva de Deus, você ficou brava em alguma fraqueza. Aí você respondeu que Mas não. não, raiva não, mas eu vou falar para você, só vou falar que, tipo, ai, que linda. Não, eu virei para Deus e falei assim, eu não acho justo. Antes do Drew morrer, eu falei, Deus, beleza, eu não vou desviar, eu não vou ficar com raiva do Senhor, eu não vou. Isso aí, o Senhor conhece meu coração e o Senhor tá vendo isso que eu tô falando isso do fundo do meu coração. Não tô fazendo uma barganha só porque eu quero que meu marido viva, não, e tal. Mas eu não vou desviar, não vou ficar com raiva do Senhor. Mas eu só quero te falar que eu não acho justo. Eu não acho justo porque meus pais são separados, né, Dri? Eu cresci num lar de pais separados e eu não tive tanta convivência. Eu convivi muito com meu pai, claro, mas eu não morava na mesma casa que ele. Meu pai ensinou muitas coisas para mim, meu pai era incrível, ele ensinou muitas coisas para mim, mas eu não pude conviver com esse cara dia a dia. A gente nem morava na mesma cidade. E eu falei assim, pô, cara, o Drummond é incrível e a Laís não vai poder conviver com esse cara incrível. Eu ainda falava para Deus, Deus, ela vai crescer e vai falar, todo mundo fala do meu pai para mim, o senhor não me deixou. Para que o senhor vai querer ouvir isso dela? Olha eu, lá no futuro, falando isso com Deus. Então eu fiz essas coisas, de falar, não acho justo ela crescer sem pai. Eu não acho justo ele é tão relevante para o corpo de Cristo. Ele tem, foram 13 livros, para você ter uma ideia. Hoje, no seminário que a gente tem de formação pastoral dentro da Igreja Batista da Lagoinha, que é o Carisma, o maior número de livros que a gente tem que ler no Carisma é de autoria dele, né? Então, tipo assim, Deus usava ele incrivelmente nessa área, né? Ele é um mestre da palavra e tal. Eu falava, cara, um cara super relevante. Eu lembro que o pastor Luciano Subirá, assim que o Drew faleceu, ele foi lá em casa, ele é um amigo nosso, e um cara incrível também, um mestre da palavra, e ele falou que ele falou isso com Deus. Ele falou, Deus, quanto tempo vai levar para você produzir outro Drummond? Deixa ele aqui, cara, deixa ele aqui. Dá mais 10 anos, dá mais 10 anos. E então ele era esse cara e eu falei, eu não acho justo a Laís crescer sem esse cara perto dela. Mas o Senhor é o pai dos órfãos e o marido das viúvas, então eu tô provando disso, Dri, tô provando. E como que foi pra você quando você. Porque a Raquel, gente, ela dá aula de oração pra gente. Dava, né? Ou você tá dando? Não, Tá ainda dando. não tô. Ainda não. Não, Ela dava aula de oração para o carisma, então ensinando a parte de oração, de fazer oração com como fé. orar. E isso. E como que você. Eu não sei se vai querer contar. Falei, não, isso foi uma coisa assim, como eu já tenho, eu falo para vocês assim que eu não falaria isso se eu, né, não tivesse uma resposta assim de Deus, né? Eu comentei isso com algumas pessoas e a Adri sabe que eu não neguei a fé, é isso que eu tô falando. Mas a única coisa que eu fiz, além de falar que não era justo, era para os meus amigos, meus pastores, o meu círculo de amizade mais íntimo, eu chegava e falava assim, gente, eu não posso dar aula de oração. Eu não acredito mais, porque a Bíblia diz que a oração do justo tem poder. E eu não acredito mais nesse texto, porque eram milhares e milhares, era gente do mundo inteiro que eu recebia todo dia, eu não dava conta
de receber, de ouvir todas as orações que chegavam no meu Instagram, no Instagram do Drummond e no meu WhatsApp. E eu falava assim, gente, era milhares, milhões de justos orando pelo Drummond e ele morreu. Então, como que eu vou falar, ensinar meus alunos que a oração do justo tem poder? Eu não consigo, Deus, eu entendo, mas o senhor não precisa me dar explicação, mas eu não consigo acreditar mais nesse texto. E eu falava isso e todo mundo ficava calado, assim, do meu lado, ninguém me respondia quando eu falava isso. Mas eu fui dormir e o Senhor, antes de dormir, eu estava deitada ali chorando e tal, e Deus falou no meu coração. Ele falou, filha, o texto diz que a oração do justo tem poder. A oração do justo. E o Drummond, ele era justo. E você sabe, eu casei com um cara, Dri, que era muito mais apaixonado por Jesus do que por mim. Que ele era doido para ir para o céu. Doido, doido, doido para ir para o céu. E ele falava assim, gente, o céu, se o céu é uma boa ideia para nós, apenas para quando essa vida tá podre aqui na Terra, então você não ama Jesus o suficiente, você não ama o céu o suficiente. A nossa fé é uma hipocrisia. Se a gente fala que a gente ama Jesus, que a gente ama, então a gente tem que ter saudade do céu. Eu sabia que era ele esse cara, né? Eu sempre soube. E ele um cara apaixonado, e Deus virou para mim e falou assim, filha, a oração do justo tem poder. Eu calei todas as vozes, eu ouvi a oração do Drummond, porque o Drummond era justo. Ele quis o céu, ele não quis ficar, ele era louco para vir morar comigo, e ele cumpriu, ele combateu o bom combate, ele morreu vazio, ele colocou tudo para fora, o que ele tinha, todo o sonho que eu dei para ele, todo o projeto que eu dei para ele colocou para fora, e eu pedindo para morrer também. E aí Deus falou, você não colocou para fora. Você não colocou para fora, você não pode morrer porque você não está vazia ainda, né? Então, foram alguns confrontos assim da parte de Deus que serve como consolo para mim, né? Porque tipo, uau, Deus, eu entendi a oração do justo, eu posso dar aula de oração, posso voltar a dar aula de oração e falar exatamente isso, né? Que é lógico que a gente tem questionamentos, mas não para ficar com raiva de Deus, para afastar, porque só piora. Se a gente afastar, se a gente ficar com raiva de Deus, aí, meu irmão, a gente vai viver na nossa razão. E na nossa razão a gente não consegue entender. Não dá para entender isso. O céu não é uma utopia, é uma realidade. E se eu falo uma coisa para você, Dri, se eu pudesse trazer... Eu até no caixão eu orei para o Drummond ressuscitar. Eu subi em cima dele quando eu fui no hospital e ele morreu. Eu subi em cima dele. E eu orava, eu chamava a vida. Dos quatro cantos eu chamava vida, né? Tinha amigo junto comigo, eu falava, vamos gente, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Então eu criei até o último momento, eu criei. Mas depois que não aconteceu e que a gente enterrou ele, eu falo para você, eu não traria ele de volta se eu pudesse. Eu orei para ele ressuscitar, mas eu não traria ele de volta se eu pudesse depois, porque não é coerente com a fé que eu professo, entendeu? Ele foi promovido. Ele tá bem, ele tá feliz, ele tá em glória, ele tá abraçado com Jesus, ele tá na Rua de Ouro, ele tá vivendo o sonho da vida dele, o projeto pelo qual ele trabalhou a vida inteira dele para Jesus, para viver isso que ele está vivendo hoje. Então, o que a gente tem é que, vamos viver para Jesus, desapegado, livre, e conhecereis a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade libertará. Você está andando preso, você está andando com medo, com ansiedade, com preocupação, então você está andando amarrado, então você precisa prosseguir em conhecer Cristo, prosseguir em conhecer a verdade, porque quanto mais revelação você tem de quem é Jesus, mais livre você anda nessa terra, que é a palavra assim, que Deus tem para mim, sabe? Fala aí, Dri, pelo amor de Deus. Não, eu perdi a concentração aqui, porque eu fui tão tomada, porque é o que eu tô dizendo, assim, eu acho que eu comentei com você que por muito tempo, assim, eu olho, aí eu vou chorar. Faz parte. Você chora daí, eu choro daqui. Eu olho para todo Deus esse pega tempo. cada lágrima nossa, gente. Chora mesmo. Eu olho para todo esse tempo, assim, que eu vivi longe da presença de Deus e que tudo era tão difícil. Não que agora não seja, porque eu imagino todos os dias os seus choros.
mas é uma forma tão linda de viver, é uma forma tão, Mais leve. tão pura, tão mais leve, tão mais em paz. E eu vivi a minha vida toda assim, sem ter direção. Eu falei, gente, eu nunca me preocupei com a minha salvação. Eu nem sabia o que era isso. A minha avó falava quando era criança que não faz coisa errada que você vai queimar no inferno. Então eu tinha. A vovó falava. Evangelista. Ela desenhava mesmo, assim, que eu ia queimar meu pé, então eu imaginava aquele fogo queimando. Era bem assim. Então eu nunca fui de fazer coisa errada, nunca fui de fazer nada. Mas você viveu uma vida tão, tão fria, tão superficial. Era assim a minha vida. Era um dia após o outro, mas em relação assim, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso guardar mais dinheiro para ter um futuro para os meus filhos. Era sempre uma preocupação com o futuro, mas nunca vivendo o que estava acontecendo no presente e sem direcionamento de nada. Tipo, eu sou A dono do Bíblia meu fala nariz, que então. você correr atrás do vento. Exatamente, exatamente. Então eu fico imaginando pessoas que possam estar vivendo assim, pessoas que possam. Aí o que que acontece, né? Quando a gente está em sofrimento, o que que a gente fala? Ah, mas Jesus não olha para mim, porque eu só sofro nessa vida. O que escreveram ontem para mim? Nossa, eu tô no deserto há 10 anos. Uau. Eu tô no deserto há 15 anos, eu tô há 6 anos, Jesus não olha para mim. E aí, eu queria que você falasse, foi numa aula sua que você falou, né? Que Deus enviou seu único filho, Jesus, para que ele vivesse todas as nossas dores. É. Então, é com você. A Bíblia fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores, das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado, né? O Verbo se fez carne, o Verbo é Cristo. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho, o Verbo. Ele veio em carne e osso, e a Bíblia fala passar por aquilo que a gente passa, porque a Bíblia vai falar que Deus que não cansa e nem se fadiga. E a gente vê Jesus cansado da viagem, na beira de um poço, pedindo água para a mulher samaritana. A gente vê um Deus que não dorme, a Bíblia fala, e nem toscanejeia. E nós vemos Jesus, o Verbo, o Deus encarnado, dormindo na proa de um barco no meio de uma tempestade, no meio de uma viagem. Então, são coisas que a gente vai vendo que a Bíblia diz, olha, ele veio nessa terra em carne, saber o que a gente passa. Então, assim, óbvio que... Mas assim, gente, Jesus, Deus fala assim, eu tenho prazer na morte de um justo. Por quê? Porque essa pessoa realmente está sendo promovida. Realmente ela está indo viver num lugar eternamente sem dor, eternamente sem julgamento, eternamente sem luta, eternamente sem tudo isso. E, meu, ele não fica triste quando um filho dele morre ou e tal. Mas a gente, Odri, a gente é tão fincado nessa terra, tão fincado nas coisas dessa terra e no Deus dessa terra, que é Mamon, que são as conquistas, que é o dinheiro. Porque na Bíblia a gente não vê em nenhum momento Deus chamando outra entidade de Deus, de Senhor, mas o dinheiro ele chama. É o único que ele fala assim, olha, você não pode servir a dois deuses, a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Então ele chama Mamon de um Deus, que é o Deus dessa terra. E que tem muita gente trabalhando por ele, idolatrando ele, amando, não é que a gente não pode ter. Na verdade, o dinheiro tem que estar na nossa mão. Tem que estar na nossa mão para abençoar projeto, igual você falou, né? Da Jéssica, do Love Hills na Nigéria, que está cuidando daquelas crianças, que recebe todo dia. O dinheiro tem que estar na nossa mão, para a gente ver projeto desse sério mesmo. E eu falo que isso aqui precisa o quê? Construir um hospital? Tá aqui, eu vou construir um hospital, vou enviar médico para você. Porque as crianças estão lá morrendo porque não tem leite para tomar. Porque não tem vitamina, porque são desnutridas. É um absurdo na minha cabeça de mãe pensar um negócio desse. Eu tenho vontade de sair correndo lá, de sair dando meu peito, e não posso, porque a força que eles vão fazer para mamar já mata eles. Então tem que ser na boca mesmo o negócio. Então, assim, é muito louco para mim isso daí. O dinheiro tem que estar na nossa mão. Eu quero é ser rica, eu quero que o dinheiro chegue na minha mão. Agora, o que eu não posso, eu não quero que Deus me dê o dinheiro sem antes eu estar livre do amor ao dinheiro.
Porque o amor ao dinheiro, a Bíblia fala, é a raiz de toda espécie de mal. Então, tudo, e pode reparar, casamento destruiu, sociedade, não sei o quê. Quando você olha uma raiz lá, vai envolver o maldito dinheiro. O abençoado dinheiro, ele é uma bênção, mas na mão da pessoa que não ama o Deus certo, ele se torna uma maldição, se torna um prejuízo para a vida, para a salvação daquela pessoa, e ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para ouvir, ela não tem tempo para nem ficar de pé, porque ela tem que correr atrás de dinheiro. Então, assim, Deus entende sim tudo que você está passando. Mas ele já deixou escrito, olha, no mundo a gente vai ter aflição. Mas se você estiver andando junto com ele, o bom pastor, ele vai falar assim, olha, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, todo mundo conhece o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Ele me faz andar em verde espaço, mas ele fala assim, olha, ele vai me guiar a águas tranquilas, águas de descanso. Mas ele também fala, olha, ainda que você esteja no vale da sombra da morte, não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A sua vara, o teu cajado, eles me confortam, eles me consolam. Então, assim, eu realmente, Odri, eu vivo um conforto sobrenatural. Um cuidado sobrenatural, de pessoas sendo acrescentadas na minha vida, coisas sendo acrescentadas na minha vida, na vida da minha filha, figura masculina, eu tenho, ela precisa dessa figura masculina, então eu tenho pessoas de confiança, eu tenho amigos mais chegados que irmão, eu tenho meu irmão também, né? Mas eu tenho amigo mais chegado que irmão, que eu tenho a confiança de poder entregar ela no colo e essa pessoa ser intencional em deixar ela tocar um corpo masculino, tocar uma barba, porque até isso Deus sabe que ela precisa e Deus coloca no caminho dela. Então, assim, são pequenos cuidados, pequenos detalhes que eu vejo a mão de Deus, mas eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Tem 9 meses. Né? O meu ciclo de luto ainda não se fechou. Os gatilhos ainda são muito fortes, eu ainda tenho que significar muita coisa. Mas o que eu tenho para falar, assim, ainda para tentar ser um canal, porque assim, eu tenho visto Deus me levantar como esse canal para mostrar para as pessoas que, tipo assim, olha o que a vida edificada sobre a rocha faz, sabe? Então, se você não está vivendo isso, você está aqui me ouvindo e você não está vivendo isso, gente, volta os seus olhos para Jesus, de verdade, de verdade. Procura uma igreja mesmo, procura se alimentar de uma igreja séria, que teme ao Senhor, que tem pastores que temem ao Senhor, e seja alimentado da palavra, prossiga. A Bíblia fala assim, olha, prossiga em me conhecer. Alegria e paz e graça são multiplicados a você pelo conhecimento de Cristo, pelo conhecimento de Deus. Odri, olha o que a Bíblia está falando, que à medida que a gente conhece Deus, à medida que a gente conhece Cristo, a paz é multiplicada sobre a nossa vida. A graça é multiplicada sobre a nossa vida. Meu, isso é fantástico, eu estou vivendo isso na pele. É verdade. E uma coisa que eu percebo, eu até falei com elas na live, é que assim, quanto mais a gente busca a Deus verdadeiramente, sem interesse algum, porque até no testemunho que eu dei lá na igreja, a primeira frase que eu falei, não tinha nem programado, eu falei, meu relacionamento com Deus sempre foi uma troca. Eu só procurava a Deus quando eu estava precisando de alguma coisa. Ou eu precisava de uma provisão financeira, ou eu precisava de um trabalho, eu precisava fechar um contrato. A vida toda, meu relacionamento era isso. Eu preciso de Deus, eu orava, ajoelhava, rezava meus terços, tudo. Porque eu precisava, nunca era porque Jesus, eu quero te conhecer. E agora eu tenho experimentado de uma entrega tão verdadeira, assim, Deus sabe do meu coração, que Ele faz questão de presentear, de abençoar. É incrível, eu falo, meu Deus, eu falo assim, Deus, você não precisa, mas Ele faz questão. E aí, a minha pergunta, por causa das directs que eu recebi ontem, o que faz uma pessoa encarar, enxergar que ela está passando por um deserto há 10 anos, há 6 anos? Olha o que eu penso. Será que essa pessoa, tipo, ela vive em pecado? Ela não se libertou? Ela não nasceu de novo? Ou realmente tem pessoas que vão passar por lutas mais longas?
eu falo que são pessoas que, se a gente olhar para o povo de Israel, por que que eles ficaram no deserto, sendo que a terra prometida estava bem pertinho deles, de distância? A gente tem uma base bíblica para isso, né? Então, eu sempre gosto de olhar para a palavra, quando você pensar assim, olha o que que eu penso. Aí, a gente fala assim, não, eu penso isso, mas deixa eu ver na palavra se tem alguma coisa parecida. Então, por isso que a gente tem que conhecer a palavra também. Porque o povo do deserto, eles estavam perto da terra prometida, Deus prometeu uma terra para eles. Então, essa é a linha de raciocínio. Deus prometeu uma terra para eles estavam perto da terra prometida, mas eles ficaram rodando no deserto. Rodando no deserto. Rodando no deserto. E não alcançaram a terra prometida. Josué e Caleb, nem Moisés entrou na terra prometida. Só poucas pessoas, Josué e Caleb, e poucas pessoas entraram na terra prometida. Mas por que que eles ficaram lá? Quando você olha para esse povo, eles escolheram o caminho deles. Não era o caminho de Deus. Eles eram murmuradores. Eles eram pessoas reclamadoras. Eles falavam, Odri, todo dia, pensa o que você está no deserto e você tem de dia no deserto uma coluna, uma nuvem para te proteger do calor do deserto. E de noite você tem uma coluna de fogo para te proteger do frio do deserto. Eles tinham isso no deserto. Outra coisa, maná, né? Comida caía para ele todos os dias, tinha delivery na vida deles, porque eles estavam no deserto, a sandália dele não desgastava, a roupa deles não desgastava, eles tinham provisão, eles tinham cuidado, proteção no deserto. E o que que era a fala deles? A gente está com saudade da cebola do Egito. Eles lutavam, eles fizeram bezerro de ouro para querer outro Deus. Eles falavam para Moisés, você tirou a gente da terra do Egito para passar por isso aqui, para comer isso aqui, a gente está com saudade. Então, assim, você olhar para o cuidado de Deus, para a provisão de Deus, e você não ser grato e ser murmurador, faz você ficar num lugar de estagnar no deserto. O que Jesus faz? Ele pega 5 pães e 2 peixes, ele fala, Senhor, graças eu te dou. Então, minha irmã, pega esse barquinho. O que você tem? Vamos fazer o seguinte. Sabe como que você sai do deserto? Sabe como que o deserto é insuportável? Quando você está nele olhando para aquilo que você não tem. Ah, eu não tenho o casamento que eu gostaria de ter, eu não tenho a esposa, o marido que eu gostaria de ter, eu não tenho o dinheiro, eu não tenho a fama que eu gostaria. Para de olhar para aquilo que você não tem, primeira coisa. E começa a olhar para o que você tem. O que você tem? Ah, eu tenho um ar para respirar hoje. Ah, eu não estou travado numa cama. Aí eu tenho 2 pernas, 2 braços. O que você tem? Me fala o que você tem. Para de falar o que você ainda não tem e começa a me falar aquilo que você tem. Você consegue ser grata a Deus por alguma coisa hoje? Então volta seus olhos para isso. O altar de gratidão faz você sair desse lugar de deserto. Porque você vai, a Bíblia fala, reconheça em todos os seus caminhos. Reconheça Jesus em todos os seus caminhos. E ele vai endireitar as suas veredas. Esse é o texto. Você quer andar num caminho? Então começa a reconhecer Deus. Fala assim, Deus, eu tô aqui por causa do Senhor. Eu tenho um leite para... Eu só tenho uma mandioca. Ok. Obrigada por essa mandioca. Obrigada por essa farinha. Muito obrigada. Seja grato por aquilo que você tem. Então, às vezes, esse 10 anos rodando é 10 anos fora do propósito de Deus. Fora do projeto de Deus. Por quê? Porque às vezes a vida dela até... a olho de outra pessoa não tá tão péssima. Mas como ela não tá vivendo aquilo que Deus tem para ela, não existe contentamento, não existe prazer. Por quê? Porque eu vou falar assim, na minha alma ela pode estar triste, amargurada. Mas quando eu tô andando no centro da vontade de Deus para mim, existe um preenchimento, existe um prazer, existe um contentamento, existe uma paz que excede todo entendimento, existe uma alegria. Mas eu consigo viver isso porque eu reconheço Deus em todos os meus caminhos. Então eu penso isso em relação a esse tipo de deserto, sabe? É verdade. Nossa, é muito forte isso mesmo. Então, você acha que tem muitas pessoas com almas murmurando, reclamando, mais do que agradecendo, sempre pela falta, né? Eu acho. Olhando. Eu acho que a pessoa não consegue reconhecer Deus, ela não consegue ter um relacionamento com Deus, e que por isso ela só consegue ver coisa ruim. Uhum. Entende? Ela fica... Até o luto, né? Eu recebo direct de pessoas que falam assim: olha, tem
5 anos, tem 10 anos que eu perdi meu pai, que eu perdi minha mãe, que eu perdi meu filho, que eu perdi meu marido, que eu perdi minha esposa e tal, e eu não consigo sair do luto. E isso nem na psicologia é certo. Porque a psicologia tem fases do luto que você tem que passar. Então, essa pessoa não teve nem uma força para levantar, para tentar lutar. Entendeu? Para buscar em Deus, que a Bíblia fala assim, ó, bate na porta e ela vai se abrir. Busque e você vai encontrar. Peça e você vai receber. Então, assim, é ação e reação. Tenha uma atitude, né? Busque você. Você disse, você falou assim, olha, eu era interesseira. E agora eu não sou interesseira e Deus... Porque a Bíblia deixou escrito. Ele é galardoador, ele é presenteador daqueles que o buscam. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então, assim, entre o que a pessoa acha e o que a Bíblia diz, eu vou ficar sempre com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz tudo isso. E eu conheço esses textos. Então, assim, eu tenho que andar nessa verdade. A porção da verdade que você conhece é a porção da verdade que você vai conseguir andar e desfrutar. Por isso que você tem que prosseguir em conhecer o Deus da sua salvação, o Deus que você serve. Né? Então, eu penso que é isso. Eu penso que é o olho fincado nessa terra. Às vezes, a pessoa murmura demais, Odri, porque ela sempre quer o que é do outro. A comparação é a pior besteira que você vai fazer na sua vida. Porque o que Deus tem para a vida da Adriana é uma coisa e o que Deus tem para minha vida é outra. Se eu quiser a sua fama, se eu quiser os seus seguidores, se eu estou buscando o que é seu, eu perco a minha configuração. Aquilo que Deus... Aí eu vou correr atrás do vento, eu vou viver uma vida frustrada, vou falar para você, mas tem 10 anos que eu tô frustrado. Mas tem 10 anos que você tá correndo atrás daquilo que Deus não tem para você. Ele é responsável pela palavra que ele liberou, não por aquilo que você acha que você quer. Entende? É verdade. Nossa, Raquel, muito obrigada. Deixa eu abrir os comentários para todo mundo Falei pra agradecer. caramba, gente, me perdoa. Ai, foi maravilhosa demais, pelo amor de Você chama Deus. uma professora para falar, você não quer falar, né, Adri? Não, e você sabe que você vai vir mais vezes, tá? Você não vem pensando que é só essa vez, não, que você vai dar. Não. Nossa. Vão dar aula, vamos pregar para esse povo. Glória a Deus. Muito, muito, muito Vem obrigada. pro Carisma, gente. Tem online. Deve ter uma não, cidade aí, mas tem online também. eu falei com o Renato, eu falei assim, Renato, vocês já sei quando eu voltar para Orlando, eu vou virar garota propaganda do Carisma, né? Fazer a obra pro céu, porque... O Brasil também, minha filha. A gente é cheio de carisma aí no Brasil. Vou rodar todas as igrejas falando, gente, vocês têm que fazer carisma. E eu lembro que quando eu comecei carisma, eu não ia fazer o carisma, né? Que eu tava pensando que era só para quem queria ser pastor, para quem queria ser... E todo mundo, você vai ser pastor? Eu falei, Deus, ó, você tá falando com todo mundo, mas você não falou comigo. Eu não vou ser pastor, não. Eu peguei essa frase sua. Não vou ser pastora, não. E aí, quando eu chego lá no Carisma, eu teve a aula da americana lá. Quem vai ser chamado... Como que ela falou? Ela falou assim... Quem sente que tem um chamado ministerial... É assim que fala, né? Vem aqui pra frente. Eu bonitinha assim, ó. Os braços cruzados. Fiquei lá sentadinha. Aí, não fazia nada de live, não fazia nada. Mas, sei lá, passou 2 meses, estava eu fazendo live, falando de Jesus, cantando, glória a Deus. E já sendo, você sabe que o óleo sobre a cabeça do pastor, ele vem depois do reconhecimento das ovelhas. O que faz você ser pastora são as ovelhas. Não existe um pastor se não precisa de ovelha, você não tem ovelha. Então, assim, você tem, olha aí, milhares de ovelhas aí, onde você ministra na vida dessas pessoas, é cura na vida dessas pessoas. E você tem sido a pastora de muitas pessoas, a cuidadora, a protetora. Vou mandar um estudo para você sobre o que é um pastor. Tá. Não, eu tenho um dia que eu respondi, perguntaram se eu ia ser pastora, eu botei mentira, não. Aí Raquel mandou pra mim, você só não sabe. Sabe nada. Aqui, deixa eu te falar, você faz uma oração com a gente pra finalizar? Então eu vou tirar os comentários aqui. Aí no final, quando acabar, você só fala o que é o carisma que todo mundo tava perguntando aqui, eu cortei os comentários. Tá. Pai, eu quero te louvar por esse dia, por essa manhã que o Senhor fez, que o Senhor preparou para a gente estar aqui. Quanta gente linda, quanta gente maravilhosa, ouvindo do seu cuidado, ouvindo da sua proteção. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por poder testemunhar do teu cuidado, da tua cura, da tua libertação, da tua proteção.
E eu oro para que cada irmão, para que cada irmã minha consiga ver a sua potente mão, a sua poderosa mão sobre a vida deles, cada detalhe, que eles consigam olhar para o detalhe da folha da árvore, para o detalhe da comida no prato deles e te dar graça e te louvar e começar a reconhecer o Senhor em todos os caminhos e que o Senhor endireite mesmo todo caminho, todo trajeto, que haja luz, que haja a iluminação para que essa pessoa perceba o teu agir, perceba o caminho que o Senhor tem para cada um. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor até aqui nos ajudou e o Senhor é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós abençoamos cada casa que está aqui, cada projeto que está aqui, cada porta que precisa ser aberta. Nós te pedimos, abre, Senhor, abre essa porta. Mostra o teu cuidado, mostra a tua proteção cada dia mais. Se revela mesmo e que cada um aqui possa prosseguir em conhecer o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração de gratidão e de pedido de bênção sobre cada família, sobre cada projeto aqui, em nome de Jesus. Gente, obrigada. Eu sou, então, professora do Carisma, e o Carisma é um seminário teológico, é um seminário de formação pastoral dentro da nossa igreja, mas não só para quem quer ser pastor, mas para todo mundo que quer Cristo na vida, né? Então a gente tem várias unidades. Você pode entrar no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tem lá que eu sou professora e tem o @ST Carisma. Então lá dentro tem as escolas online, tem as unidades, os campos presenciais, onde você pode estudar com a gente. Então, assim, investe em você. Investe em conhecer o Senhor. Mas é para que eu vou ser pastora? Não. Para você conhecer a Jesus. São matérias de vida cristã, de prática ministerial, né? Você tem aula hoje e hoje mesmo você já pratica, não é assim, Idri? Eu Você vai fazia assim. vivendo. Então, é vida com Deus. Você nasceu de novo, o seu manual de vida é grossão, a Bíblia, assim, ó, grossão. Então, você precisa conhecer seu manual. Quanto mais você conhecer, mais você é livre para fluir nas instruções do seu manual. É verdade. Ai, muito obrigada. Tá todo mundo perguntando aqui qual é o seu Instagram. É só você clicar aqui em cima, ó, tá vendo? No Isso. Santana Adriana, aí vai estar Raquel, aí vocês clicam para seguir, ó. Ela vai estar sempre ativa mais e mais e mais no Instagram, em nome de Jesus. Eu tô recebendo de Deus essa missão, Dri. Eu sou mãe, eu sou pastora, professora, e aí eu tô recebendo de Deus mais essa missão de cuidar dessas pessoas aí que estão vivendo essa perda para ajudar elas a edificar a casa sobre a rocha. A gente vai mudar os alicerces para essa pessoa poder ficar de pé, tá? Tô vendo meus irmãozinhos em Cristo aí detonado e eu não quero isso, não. É verdade, é verdade. Não, você vai segurar todo mundo, os braços, assim, abraçando todo mundo, igual você faz com a gente. E vocês vão segurando meu braço, porque senão... Isso. Ah, mas é muito amor que a gente recebe. Meu Deus, você vai ver só, é maravilhoso. Você já sabe, né? Fica com Deus, muito obrigada. Eu só vou dar um recado, eu vou ficar com você aqui rapidinho. Gente, na segunda-feira eu tenho um voo, é bem de manhã. Então eu não vou conseguir fazer a live na segunda, mas na terça-feira eu volto. Então a gente faz terça, quarta, quinta, 9 horas da manhã, tá? Então segunda não tem o reencontro, tá? Kel, beijo. Fica com Deus. Beijo todo mundo. Eu também. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.